Finalmente, o mistério foi resolvido. Shanks não é um traidor para o alívio de boa parte da fandom, mas tem um irmão que é tão imponente quanto ele, e isso é uma baita adição de força para o lado do governo mundial. E eu me arrisco a dizer que a sua força e determinação vai ser tão estrondosa como a do Ruivo, porque os frutos não caem tão longe da árvore e uma enorme guerra vai iniciar no Arco dos Gigantes. O capítulo 1137 está insano e cheio de perguntas. Uma delas, qual é o nível de poder do Shamrock? Uma enorme batalha pode começar em Elbaf? E como o Gold Roger colocou o nome do Shanks tão parecido com o do seu irmão? E podemos também ter um traidor em Elbaf. Você quer saber de tudo que aconteceu nesse capítulo insano? Vem comigo que eu te conto tudo isso agora, nesse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Tabatinga e sejam bem-vindos ao canal Shogun Anime, review do capítulo 1137 que está insano. E eu só te peço uma coisa, deixa o seu like nesse vídeo, por favor. A inscrição é só se você gostar do conteúdo e muito obrigado aos novos inscritos que chegaram dos vídeos anteriores. Nós éramos 414 amigos, agora já somos 555 amigos. Muito obrigado a cada um de vocês, de coração, e deixem o seu comentário sobre o que vocês acharam desse capítulo agora. Sem enrolação, vamos falar sobre o capítulo 1137 de One Piece. Vamos lá, galera. Nós temos a história de capa sobre a peregrinação da Yamato, volume 23. Yamato e os outros se infiltram na base secreta do suspeito. Vemos que alguns dos lacaios anônimos de Usopp estão lá dentro. Podemos ver que nessa história de capa, que as duas estão com uma cara de surpresa. Na capa anterior, eu tinha dito que o Oda poderia fazer um paralelo com o Yamato fazendo os Piratas das Feras seguirem um bom caminho, com o Yamato derrotando o Usopp, da mesma maneira que o Oden fez com o Ashura Doji, mas eu acho que já foi feito algo parecido, já que elas estão com essa cara de surpresa. Eu estou achando que os antigos Piratas das Feras querem retribuir os Chapéus de Palha por terem sido salvos diversas vezes por ele, pela bala de prata do Queen que os transformava em Oni de gelo, e logo depois pelo incêndio que ocorreu em todo o castelo e foram salvos pelo Kawamatsu e seu jutsu de água e o Jinbe manipulando ela pelo castelo. E outra vez que eles foram salvos foi pelo Momonosuke que segurou o Nigashima. Então pode ser que tenha uma estátua do Momo por aí, mas vai ser muito mais engraçado se tiver uma da Otama como a sua líder suprema dos Gifters. Mas indo direto para o capítulo, ele começa com o Luffy e o seu grupo chegando ao castelo da Vila Ocidental. Road explica que já faz 14 anos que o rei Harald morreu nesse castelo e nele não é mais usado para nada. Por esse motivo, ele foi abandonado, então ele fica surpreso ao ver que a porta da frente está danificada e os guardas que deveriam estar guardando o castelo sumiram. O Zoro notou que a porta foi quebrada por dentro e lembrando, galera, que os Cavaleiros Sagrados surgiram dentro do castelo. Então eles cruzam a porta da frente e chegam a um pátio totalmente destruído. Road diz que essa destruição são as marcas da batalha feroz que aconteceu no castelo quando o Loki matou o rei Harald. E o Zoro fica surpreso com a imensa destruição e fala: as forças que deixaram isso aqui devem ter sido assustadoras. E o Road fala: como todos sabem, o Loki é um monstro, mas o rei Harald também era um guerreiro renomado. O destino desse castelo foi selado no momento em que aquela batalha começou. E pela destruição foi uma mega batalha, e eu quero que não fique apenas no off-screen, que pelo menos o Oda coloque ela no flashback do Loki algum dia. Já o Luffy está encantado com o tamanho do castelo, mas quer logo achar as chaves das algemas do Loki. Por outro lado, a Nami está morrendo de medo desse local em ruínas. Há muitos esqueletos de gigantes no chão e o Road conta que mais de 100 guerreiros gigantes foram mortos naquele dia pelo Loki. Já apenas o Jaru e o Loki saíram vivos dessa imensa batalha sangrenta. E agora vem mais um mistério para nós ficarmos teorizando. O Luffy vê um crânio com chifres parecido com o do Wars. O Road explica que existem alguns gigantes que herdaram o
o sangue da antiga raça dos gigantes. No entanto, esses são apenas membros mestiços da antiga raça dos gigantes ancestrais. E eles encontraram uma pintura do rei Harold em um retrato pendurado na parede. É o mesmo retrato que vimos no capítulo anterior, mas agora podemos ver ele por completo. O rei Harold era um gigante careca com uma aparência feroz, com um enorme bigode e barba preta. Ele também tinha 2 cicatrizes grandes na cabeça e uma tatuagem em linha no rosto, parecida com a da Ripley. Roald fala: esse é um retrato do rei Harold, um homem que amava a paz e buscava conectar Elbaf com as nações do mundo. Ele era considerado o maior rei que Elbaf já viu. E uma coisa é quase impossível, é olhar para a cara dele e não se lembrar do Kaido. Se ele for o pai dele, tá explicado o motivo da força do Ace Yonkou. Já o Luffy, só de olhar para a imagem do Harold, disse que ele parece ser bem forte. O Roald fala que as marcas na cabeça dele são o que restou depois que ele arrancou os próprios chifres. Isso é um resquício da tribo dos gigantes ancestrais. Por esse motivo, ele os retirou, porque isso lembraria as pessoas dos períodos de guerra do passado. O Luffy ficou surpreso com os seus chifres e o Zoro ficou também surpreso com o tamanho da sua determinação. E começamos a ter mais explicações sobre os gigantes ancestrais. Para o Oda não revelar tudo de uma vez, pode ser que ele vai voltar nesse assunto mais uma vez, já que então os gigantes ancestrais são como os gigantes originais. Agora eu quero saber como surgiu os gigantes de Elbaf. Eu acho que temos já uma pista de como os Onis são feitos, porque eu acharia bem legal rolar essa explicação como iniciou a raça dos Onis e dos bucaneiros, mas a pista inicial está aí. Podemos deduzir que eles carregam um pouco da genética dos gigantes ancestrais. Depois dessa do marido da Ripley ser humano, eu já não acho impossível de um humano ter feito um filho em um gigante ancestral. Eu não duvido nada que isso seja explicado no próximo SBS e o Oda dar uma explicação simples e falar que eles foram feitos da mesma maneira que eu e você. Mas uma coisa bem legal que eu vi assim quando saiu as scans é que a galera do Reddit já tinha notado que a espada que está na mão do rei Harold é muito similar com a que está na cabeça do ancião Jaru. Então pode ser que temos uma reviravolta nesse enredo, então fique alerta com esse velho, já que eles é um gigante da antiga e eu acho que nem ele nem o Loki gostava dessa visão de mundo do rei Harold. Notem que eles são completamente opostos, tanto o rei Harold como o Loki. O Harold tirou os seus chifres, que para ele isso era um resquício de um passado de batalhas e violência que ele queria deixar para trás. Já o Loki, podemos ver que isso é um motivo de orgulho ostentar os seus chifres. Mas continuando, o Roald explica que o Hajirudin é meio irmão do Loki e agora o Oda começa a dar um pouco mais de profundidade ao Hajirudin. Hajirudin nasceu de Harold e outra gigante antes de Harold se casar com a mãe do Loki. A mãe de Hajirudin não pôde se tornar a rainha de Elbaf porque era uma gigante, só que ela era de outro país e por isso ela foi desprezada, já que muitos em Elbaf queriam preservar a linhagem pura do gigante de Elbaf. O Zoro pergunta então por que o Roald escolheu estar no navio de um mestiço como o Hajirudin. Vemos um pequeno flashback de quando o Roald era intimidado quando criança por ser um otaku, mas o Hajirudin ficou impressionado com a sua habilidade de desenhar mapas e pediu para ser o seu amigo. Hajirudin aparece semelhante ao que vimos no flashback da Big Mom. Roald conta que Hajirudin suportou todos os insultos e humilhação que recebeu por ser mestiço. Apesar do seu pai ser rei, ele não podia viver no castelo e via a sua mãe ser desprezada como estrangeira, mas mesmo assim, não viu motivo para ele desanimar e mantinha o seu sonho parecido com o do seu pai. O sonho de Hajirudin é se tornar rei de todos os gigantes, não apenas de Elbaf, mas sim de todas as tribos gigantes espalhadas pelo mundo. Mas enquanto eles estão conversando, o Luffy percebeu que os guardas estão deitados no chão. Não podemos ver ainda os seus corpos. E como eu falei antes, essa história de chave já deve acabar no próximo capítulo, já com os gigantes
gigante, dizendo que as chaves foram roubadas, só que no final do capítulo nós temos alguns indícios que poderemos ter uma batalha já aí mesmo onde o Luffy e o Zoro estão, pelo simples motivo deles estarem perto do local aonde o círculo foi formado. Na minha opinião, mais cavaleiros sagrados vão chegar por aí e começaremos uma batalha. Eu vou abordar melhor isso no final do vídeo. Eu estou começando também a achar que o motivo do Harold querer ser um pacifista e unir Elbaf ao mundo todo através do comércio foi a mãe do Hajirudin, que pode ter sido a centelha inicial para isso. Por ela ser uma gigante de fora, ele se apaixonou e queria viver ao seu lado, mas o dever de governar um reino foi uma barreira. Lembre que outras tribos de gigantes estão espalhadas pelo mundo. Jaguar-de-Sal mesmo, ele é do North Blue, o mesmo mar de onde veio os falecidos Kid e Killer. E lembra de quando foi perguntado ao Sal se ele era de Elbaf, ele disse que não pertencia àquela tribo de bárbaros. Eu vejo que o Oda pode montar uma história de fundo com o Rei Harold querendo um mundo pacífico para, no final, poder viver com a sua amada. Mas também tem a possibilidade do Oda fazer ele sendo o maior pegador e fazendo filho em cada lugar possível, arrumando casamento político. Eu ainda acredito que o Kaido é filho dele. E eu achei muito legal o motivo da tripulação do Hajirudin seguir ele com esse balão de fala dos seus amigos, concordando com ele que ele pode ser o rei de todos os gigantes. Foi muito legal. Eu espero que tenha uma história de fundo bem legal para cada amigo dele, porque isso para mim foi um indício que ele vai sair por aí e reunir vários gigantes ao longo do mundo. Mas indo direto para o submundo, vemos que o rosto do Loki está coberto de sangue porque a Gunko está atacando ele com os seus poderes. Gunko aumenta as suas botas com flechas para poder ficar bem mais altas e assim conseguir atacar o rosto do Loki facilmente. E ela fala depois de ter espancado o Loki, talvez agora você entenda. E o Loki todo surrado diz que eu não consigo mover um músculo agora. O Shanks nota que a tortura não vai mudar a convicção do Loki. E ela fica furiosa por ver o Loki rejeitando a oferta de se tornar um cavaleiro sagrado. Então ela cria flechas saindo dos seus pés e essas flechas marcam a trajetória que os ataques dela farão. O Loki vê mais uma vez os ataques dela e narra a trajetória de cada um deles. E temos uma breve confirmação de que o Loki tem um haki da observação avançadíssimo. Então a Gunko fala, essas flechas são o curso determinado do meu futuro. Em outras palavras, a declaração de violência que não pode ser evitada. No entanto, é possível detê-las. Ela pergunta mais uma vez ao Loki se ele se juntará aos Cavaleiros Sagrados. E ele responde, de jeito nenhum, sua tola. E em uma página dupla incrível, a Gunko começa a andar em cima das flechas que ela mesma criou. E quando o Loki segue os ataques dela, como foi previsto, primeiro um chute acelerado no lado direito da sua cabeça, e quando a sua cabeça virar com o impacto, a Gunko cria enormes botas e entrega vários golpes com a manopla também feita de flechas. Loki finalmente perde a consciência devido aos ataques da Gunko. Também vemos que outros animais caíram pelas flechas dela quando tentaram defender o Loki. E na página dupla absolutamente épica do final do capítulo, o Shanks tira a sua capa e finalmente descobrimos a sua verdadeira aparência e quem ele é. Ele é Shanrock e diz, mudança de planos, entre em contato com a Terra Sagrada. Eu estou cansado de bando inúteis. Eu esperava que eles, no caso os gigantes, tomassem um rumo mais inteligente. O balão de apresentação é mostrado. Comandante dos Cavaleiros de Deus Nobre Mundial, Figarland Shanrock, filho do São Garling, um dos 5 anciões. Gunko, de fato, afirma que os gigantes são um bando de inúteis e não entende o motivo dele não querer se juntar aos Cavaleiros Sagrados e chega a perguntar se isso tem algo a ver com algum tipo de fé deles. E mais uma vez é revelado o seu nome e o nome da sua Akuma no Mi, Cavaleiro Sagrado de Deus Gunko, Aru Aru no Mi, humano flecha. E Figarland Shanrock é exatamente como Shanks, só que menos avariado, sem a cicatriz no rosto, com cabelos longos e uma trança para prender o cabelo. E é claro que ele tem os 2 braços. Shanrock usa um uniforme militar bem maneiro, com botas altas e um cachecol
ao redor do seu pescoço. Ele também carrega uma espada na cintura. E o capítulo termina com o Shamrock olhando para o Loki inconsciente. E o Shamrock dizendo: os ferozes guerreiros de Elbaf que dominavam um novo mundo há muitos anos atrás, farei com que se submetam ao meu comando do nosso governo mundial, custe o que custar. E fim do capítulo, e o melhor de tudo, não teremos pausa na semana. E galera, e pelo que eu estou vendo, uma enorme batalha vai acontecer, como eu já mencionei antes. O Luffy está no antigo castelo e com essa ligação dos Cavaleiros Sagrados para a Terra Sagrada, creio que eles vão chamar reforços e caso eles surgirem no mesmo local aonde o Shamrock surgiu com a Gunko, já teremos de cara um embate do Luffy e o do Zoro contra os reforços. E vai começar um enorme alvoroço na Terra dos Gigantes. Mas caso esse círculo de invocação só puderem ser usado apenas uma vez, já fecha essa brecha, só que abre mais um precedente que pode até ser pior no caso mais Cavaleiros Sagrados possam ser invocados para onde o Loki está. E na minha opinião, eu creio que esses caras são mais fortes do que os Goroseis. Não acho que o Oda mostraria um personagem de escala de poder mais fraca do que o anterior no arco de Egghead que tivemos. Os Goroseis e agora os Cavaleiros Sagrados, lembrem, conforme a aventura avança, os desafios também. E será que se o Barba Negra estiver com a informação, no caso dos Cavaleiros Sagrados estiverem em Elbaf, será que ele invadiria a Terra Sagrada ou até mesmo os revolucionários souberem que os Cavaleiros Sagrados estão em Elbaf, eles invadiriam a Terra Sagrada mais uma vez? Não sei, são várias possibilidades que estão no ar, deixa aí a sua opinião. Mas o que está me deixando mais de bobeira é esse Shamrock, no caso a sua convicção de invadir essa terra apenas com uma parceira, na minha opinião, demonstra o seu real nível de poder e convicção. Esse cara deve ser um Shanks 2.0, vai por mim. O motivo do Mihawk não querer mais batalhar com o Shanks foi a perda do seu braço, indicando que ele já não é mais o mesmo de antes. Então, com isso, eu analiso que ele pode ser um pouco mais forte do que o Ruivo. Mas eu acho que não veremos a totalidade do seu poder ainda. Eu acho que eles vão sequestrar o Loki e vão sair desse lugar. E pra você, qual vai ser a reação do Luffy ao ver ele? Vai saber de cara que ele não é o Shanks ou o Oda não vai perder essa oportunidade de fazer essa piada? E uma outra coisa que eu percebi foi que na caixa de apresentação o Shamrock foi apresentado junto com o seu nome e da sua família. E porque o mesmo não foi feito com a Gunko. O motivo é óbvio, ela não pertence às famílias originárias. Possivelmente ela pode ser uma super soldado e ganhou o status para trabalhar com os Cavaleiros Sagrados, para depois ser um dragão celestial de baixo clero. Ela deve fazer parte de alguma seleção de crianças prodígios que são recrutadas para trabalhar com ele. E uma coisa que me chama a atenção, não é só a minha, mas de boa parte da fandom, é que essa sua seta se parece muito com a usada para matar o Rei Cobra e ferir o Sabo. Galera, isso é muito louco, porque se isso for verdade, a régua de poder de Mu-sama acaba de aumentar lá para as alturas, porque se um servo de Mu pode dar um dano considerável no segundo mais forte do exército revolucionário e deixar ele na merda. Galera, voltem no capítulo da morte do Rei Cobra. O Sabo ficou extremamente na merda com aquele ataque. Então, se for mesmo o ataque da Gunko, o nível do poder de Mu-sama aumenta consideravelmente. Agora, uma coisa bem louca, como o Shanks tem um nome parecido com o do seu irmão. Como Gold Roger sabia o nome do outro menino. Como já vimos no filme Red, o Shanks achou a Uta dentro de um baú e nisso vimos um flashback do Gold Roger quando achou o Shanks dentro de um baú também, com uma roupinha de sol e lua estampada. A minha aposta é que no incidente de God Valley, na hora da correria da batalha, fez com que alguma serva colocasse o Shanks dentro de um baú, mas como o Roger sabia o nome dele. É bem comum, galera, em crianças gêmeas, os pais colocarem identificações para não confundirem eles, já que os dois são iguais. Eu já vi cada teoria maluca que dizem que o Shanks era filho do Shebex e o Shanks e o Shonks são irmãos por parte de mãe, galera. Que doideira. Eu já vi também teoria que ele é um clone um do outro. E por aí vai, é só loucura. Mas eu gostei do lance que os gigantes já dominaram o novo mundo no passado. Será que foi um tipo de passado muito tempo atrás?
ou foi um pouco breve? Uma coisa é certa, essa árvore, aonde eles moram no passado, deveria ser bem menos inacessível, já que o mundo subiu 200 metros após a guerra do século perdido. Então, no passado, essa árvore era bem, mas bem no topo do mundo. Eu ainda acho que tem mais coisa para ser explorado nesse arco, mas o Oda está com pressa e já começou colocando uns peões acionados para poder começar uma guerra. Sabemos que o Shanrock está aí, mas o Shanks, aonde ele deve estar? Nos capítulos passados, ele estava atrás do Barba Negra. Eu acho que ele deve estar ainda. Então, será que esse ano ainda o Oda vai nos dar esse presente? Um encontro do Barba Negra e do Shanks? Eu não sei, uma coisa é certa, eu estou ansioso para o próximo capítulo, ainda mais que deve vir acompanhado de uma pausa, então não vá perder nada. Para poder você não perder nada, se inscreve no canal, deixa o seu like, até o próximo vídeo, valeu, tamo junto e fui!